Olá, olá, boa noite. Boa tarde para quem está nos Estados Unidos, boa noite para quem está no Brasil. Pessoal que estiver entrando aí, só confirma se o áudio está legal para vocês. Dá um joinha. Boa noite, Juliana. Tá conseguindo escutar bem aí, pessoal? O áudio tá legal? Beleza. Perfeito. Bom, pessoal, para quem não me conhece, né, ultimamente teve bastante pessoas que começaram a nos seguir. Meu nome é Jean Silva, sou responsável pela BNA, uma empresa especializada em validação do diploma de enfermagem nos Estados Unidos. E na live de hoje a gente vai estar trazendo o Dr. Marcelo Gondim, da Gondim Law, que é advogado de imigração, que vai estar falando sobre atualizações do Visa Bulletin, né, que é um processo, é um documento que faz parte do processo migratório, e vai estar tirando a dúvida de vocês aí da parte migratória, que ao meu ver, a parte migratória é a que que gera mais ansiedade, né, que é o processo que não depende muito do enfermeiro, não depende de prova, não depende de nada, depende da imigração, da fila andar, e gera uma ansiedade enorme. E a gente vai estar trazendo ele aqui para estar falando sobre as etapas do processo, né, tirar dúvidas de vocês sobre a atualização do Visa Bulletin e tudo mais. Deixa eu chamar ele aqui. Boa Olá, noite, gente. boa tarde para você, né, doutor Marcelo? Para nós, né? Que para mim aqui 4 horas da tarde, 3 horas aí, Tudo bem? Como é que estão as coisas? tudo jóia. Obrigado aí novamente por estar disponibilizando seu tempo, para estar falando sobre, tirando dúvidas, né, sobre o processo, sobre atualizações, né, trazer novidades, você é sempre disposto aí para poder ajudar a gente. É sempre um prazer. Ah, que bom. Doutor Marcelo, eu estava até fazendo uma breve introdução aqui, e falando para o pessoal que da parte do processo em si, o processo migratório é o que gera mais ansiedade, dúvidas, e principalmente para mim, né, acho que para todo mundo que depende muito da fila, não depende muito de prova e nem de nada. E de uns 2 anos para cá, a fila parece que ficou mais extensa, o prazo parece que também ficou mais longo e teve algumas mudanças, né? Acho que teve a virada do ano fiscal. E queria que o senhor trouxesse aqui para a gente um geral, né, sobre essas atualizações, quais são as novidades, o que tende a melhorar, o que não tende a melhorar, né? Claro, não. Como eu também ouvi a parte que você falou aí do Visa Bullet, né? Isso é muito importante porque o processo para profissionais de enfermagem já é mais rápido do que os outros, né? Já tem uma pré-certificação do Departamento de Trabalho, tá? Eu não vou assumir que todo mundo aqui sabe o que é essa pré-certificação, então eu vou dar uma breve explicação sobre isso. E nós vamos ver como o Visa Bulletin meio que equaliza isso e tira os efeitos dessa pré-certificação, em termos de tempo de processamento, né? Então, Uhum, o que é isso que eu estou querendo dizer? Os processos de imigração por trabalho geralmente tem que ter uma oferta de trabalho de uma empresa, de um empregador nos Estados Unidos. E essa oferta de trabalho, para provar que foi dada para os americanos e apenas não conseguiram encontrar a pessoa necessária para satisfazer aqueles critérios e trabalhar na empresa, isso é feito um processo anterior à parte de imigração até, que é o chamado Labor Certification, certificação de trabalho. Então, certificação de trabalho é justamente isso, é a empresa comprovar, o empregador comprovar que tentou da forma que eles queriam e não encontraram os profissionais. Só que aí o Departamento de Trabalho, já há anos atrás, isso aí tem décadas isso aí, ele já tinha um problema com enfermeiros e fisioterapeutas.
Então já sabiam que essas duas profissões não acham no país. Não adianta você querer provar que não achou, porque não acha mesmo, não tá raro, É né? escasso. É mesmo provar que você não achou ouro ou diamante, né? Não precisa provar que isso aí são pedras raras, né? Então o que acontece? Nesse caso aí, eles emitiram a tal do Schedule A Group 1, que é a pré-certificação de enfermeiros e fisioterapeutas, dizendo: olha, não venha para aqui pedir para a gente certificar que vocês não encontraram, porque não precisam. Pode fazer direto para a imigração o processo e a gente não vai ter que dar o advisory opinion que o Departamento de Trabalho dá nesse caso, não precisa dar. Tá pré-certificado todo mundo que for qualificar como enfermeiro e fisioterapeuta. Ótimo. Então você já economiza, em dias de hoje, mais ou menos 16 a 18 meses de processo. Porque o Labor Certification, você faz ali o Prevailing Wage, né, que é o salário oficial, depois vai para recrutamento e o Labor Certification. Mas não precisa fazer essa aplicação e o recrutamento quando é enfermeira e fisioterapeuta, que é o Schedule A Group 1. Uhum. Então, essas profissões são pré-certificadas. E aí você fura a fila e vai direto no I-140, que é a petição. Mas só que aí, nesse dia que você entra com o 140, é também o mesmo dia que você estaria entrando com o Labor Certification, se não for enfermeiro e fisioterapeuta. E é nesse dia que você entra com o Labor Certification, ou você entra não, o sponsor que entra, né? Nesse dia que entra o Labor Certification, ou entra o I-140, a petição da imigração, que é enfermeiro e fisioterapeuta, que pulou essa fase, é o dia que estabelece a data de prioridade. É o seu lugar na fila, é o seu ticket, é a sua senha, é o número que você vai ficar olhando todo mês para ver. Ah, agora eu posso entrar, agora não dá para entrar ainda, estou esperando ainda, está nessa data aqui. A minha está um mês ainda. Então, essa data, o priority date, é estabelecido quando entra com 140 nos enfermeiros fisioterapeutas ou quando entra com o Labor Certification, qualquer outra profissão que tem que fazer o Labor Certification. Então, o Visa Bulletin não só aumentou não aumentou muito em relação à data final para adjudicar o processo, que é aquela data final onde você pode ter o green card adjudicado, seja pelo consulado, seja pelo ajuste de status, para quem está aplicando por aqui, mas também eles mudaram a forma de conduzir a fila para efeito do ajuste de status. Então, eles agora estão aceitando que você faça o ajuste de status, não com a data final, mas com a dates for filing, que é a data para você começar o processo consular, também a data para começar o ajuste de status, como acontece e sempre aconteceu nos casos de green card por família. No de Uhum. trabalho, às vezes era dates for filing, às vezes era final action, às vezes era um, era outro, e sempre ficava indo para lá e para cá. Agora eles, por esse primeiro mês do ano fiscal 2026, que é o mês que vem, outubro de 2025, eles vão usar o Dates for File. Isso é muito importante porque o EB2, por exemplo, foi para 15 de julho de 2024. E o EB3, que seja Schedule A ou seja normal, foi para julho 1º de 2023. Uhum. Então, já melhorou bastante, já aumentou bastante o que estava antes, né? Agora, se você for olhar realmente, para quem vai conversar um caso hoje, vamos pensar aqui, a gente faz o Prevailing Wage, né? Pelo Schedule A, então são 3 meses lá, e em 3 meses você então vai entrar com o 140, a petição na imigração, seu empregador vai entrar na imigração. Então, seu priority date vai ser, se começar a trabalhar no caso agora, vai ser dezembro para janeiro, dezembro de 2025 para janeiro de 2026. Então, como eles estão chamando os casos de 2023 com dates for filing, e se for no EB2, estão chamando 2024, então nós estamos pensando aí mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos em média, de atraso do Visa Bulletin, tá? Não Então, quer dizer que vai esperar 1 ano e meio ou 2 anos, porque isso tende a avançar, né, meses ou semanas, né, a cada mês que passa, né? de acordo com a procura. Então, parece que a procura está um pouco menor para o ano fiscal 2026 do que era para os outros anos anteriores. Então, talvez uma mistura do que está acontecendo no país hoje, com imigração, tudo isso, política e tal, tem menos gente procurando essas categorias EB2 e EB3. Agora, a gente tem feito aqui também algumas coisas um pouco assim mais, vamos dizer, inovadoras
para permitir algumas enfermeiras, enfermeiros, enfermeiras, que a gente trabalha com enfermeiros e enfermeiras aqui, que tem já empresas que estão contratando, mas eles não têm a data de prioridade para entrar ainda com ajuste de status. Então, a gente tem feito vistos opcionais, temporários, para a pessoa poder vir para aqui e trabalhar na empresa já, desde que. E aí você vai estar aqui nos Estados Unidos esperando a hora de entrar com o ajuste de status. O visto que eu estou falando é o visto O1A. Então, o visto O1A pode não ser para todo mundo, tá? Não é para toda enfermeira que vai qualificar para isso, todo enfermeiro e enfermeira que vai qualificar para essa versão, mas alguns que têm publicações, têm trabalho importante, livros publicados, capítulo de livro, material de pesquisa, esses enfermeiros e enfermeiras que dedicaram um pouquinho mais à parte docente, acadêmica, vão ter um material para fazer um O1A. Mas é importante também o quê? A licença. Tá, Se fizer tudo com imigração, mas não tem a licença, não fez ainda o CNF, como é? CNFGS, ou CGFNS. FCCPT, esses dois aí. Se não tem a licença ainda, não adianta, porque você vai pegar uma permissão para trabalhar pela imigração, mas você vem para aqui com um visto ou um aprovado, e aí, como é que você vai trabalhar com... O O1A, ele pode ser aplicado em paralelo a um outro visto. Se a Ele pessoa é já geralmente tem... aplicado em paralelo porque ele é um visto temporário. Você consegue por 3 anos e depois pode fazer incremento de 1 ano. Pelo que a gente está vendo do Visa Boletim aí, ninguém que qualifique para o A1A e conseguiu o A1A agora e vai estar trabalhando para o empregador, vai ter que renovar esse A1A depois do 3º ano, porque já vai estar com o Green Card. Já vai ter pelo menos entrado com ajuste de status, já que está com 1 ano e meio, 2 anos em média fila. Então, e geralmente quem faz o A1A nem vai para o EB3, vai para o EB2. Né? Pode fazer o Schedule A, mas não como EB3, como EB2, que a data está bem melhor. Está 1 ano na frente, inclusive. 1 ano e 2 semanas, para ser mais exato. Né? Estão chamando 15 de julho de 2024, enquanto que para o EB3 é 1º de julho de 2023. Então você vê como é diferente. Agora, para você qualificar para o EB2, tem que mostrar que tem um bacharelado com mais de 5 anos de experiência, ou um mestrado, um doutorado, algo assim, ou tem a habilidade excepcional. Geralmente, quem qualifica para o O1 é a habilidade extraordinária. É quase como o EB1, inclusive. Então, a gente tem feito isso para algumas enfermeiras aqui, que tem uma empresa que trabalha com a gente aqui já com alguns casos, e eles trazem enfermeiras muito do Brasil, da África e tal, e eles fazem isso justamente. Agora, a enfermeira já tem que ter a licença, pelo menos. Tem que estar com o NCLEX, tudo direitinho. Então, eu não digo Healthcare Worker Certificate, que é uma coisa mais para o Green Card, mas pelo menos para o visto temporário tem que ter o NCLEX, tem que ter a licença para trabalhar naquele estado. Legal. E esse O1A não faz parte aqui, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, ele pode ser aplicado. Não. Os cachorros agora que eu estou em casa, companhia, só um minutinho. Ei, peraí. Peraí. Então, o que acontece? Qual foi a sua pergunta mesmo? Desculpa, Ele pode ser aplicado do Brasil, se a pessoa está no Brasil e já iniciou o EB3 e está vendo que vai demorar, ele pode entrar com o O1A? Pode, sim. Ele vai, o O1A é um visto temporário, como aqui o H1B, como outros vistos temporários. Você pode aplicar tanto por aqui como mudança de status, para quem está aqui já estudando, ou até como estudante, como visitante, como turista, ou você pode fazer a aplicação na imigração, eles aprovam a petição e depois vai para o processo consular, onde vai ter entrevista no consulado. Tá. Lembrando que, nesse caso, a gente não aconselha fazer entrevista no consulado de São Paulo. Tá? Quem tiver que fazer, sempre procurar fazer Rio Grande do Sul, ou talvez Brasília, mas São Paulo está negando bastante esses vistos também. Ah, entendi. Houve alguma mudança significativa em relação à quantidade de vistos? Porque a gente sabe que quando tem uma virada de ano fiscal, eles meio que zeram, né? Agora pronto, agora tem uma quantidade X. Aumentou a quantidade de vistos para o EB2 ou EB3 aí ou não? Continua a mesma coisa? Sim, teve um aumento. Agora, o número de vistos que normalmente são emitidos, né? Normalmente são 140 mil por 5 categorias, do EB1 até o EB5. Então dá uma média de 40 mil por categoria, né? EB1, EB2, EB3. Esse ano foi um pouco mais, porque alguns que sobram da parte de família acabam indo para a parte de trabalho.
e também vistos não usados de outras categorias. Então, eles fazem um cálculo lá e vê o que está sobrando. E também muita sobra está acontecendo pelo formato que eles usam. Então, como é que a migração estabelece, a migração não, o Departamento de Estado, no caso, estabelece os números do Visa Bulletin? Eles analisam, bom, nós temos aqui tantas petições aprovadas e o limite anual está faltando só 10 mil vistos, por exemplo. Mas nós temos aqui 20 mil ainda pendentes ou aprovadas. Então, quer dizer que vai faltar, porque se Uhum. tem 20 mil pendentes, só tem 10 mil mais para emitir, tal. E uma coisa interessante também que a gente nunca fala sobre isso, eu pelo menos procuro falar, mas muita gente não fala sobre isso, é que quando se fala de número de vistos, não é número de processos, é número de vistos, é número de pessoas que vão estar aplicando. Então, se vem uma pessoa aí, casado ou casada, e vem o cônjuge e 3 filhos, você já está ocupando 5 números Cinco nessa vezes. fila. Uhum. Não, então, se eles estivessem emitindo o número pelo número de processos, aí seria fácil. Você pode ter 300 filhos, não interessa. Vai entrar um número só. E os outros vêm sem contar contra esse número anual, esse limite anual. Mas não é o caso. Eles usam sempre os números de pessoas, então às vezes eles não vão nem saber quantos vão entrar naquele processo até quando a outra fase é iniciada. E aí você, ó, agora tem aqui meu esposo ou a minha esposa e tem 3 filhos, eu tenho 5 filhos, 7 filhos, o que? Aí eles vão saber, bom, então agora vamos reaver esses números, porque entrou muita gente cheia de filho aí. Então já tem aí uma disponibilidade menor de vistos. Então, como eles fizeram esse cálculo com base no que eles estavam pensando que ia ter com base no 140, que tem a lista de parentes ali, né? Então, eles agora tiveram que reatualizar os números. Reatualizar, eu falei meio errado. Tiveram que atualizar os números e acabou sobrando mais do que eles esperavam. Então, tem aí agora um número maior de vistos e a gente espera que o Visa Bulletin vai realmente avançar um pouco mais rápido nos próximos meses. Nada é garantido. Se depois não acontecer, não vem falar que Marcelo Gondim falou isso, que não pode Eu, le- ninguém. eu lembro a última vez que perguntaram sobre a questão, né, dos próximos meses. Ele falou, eu não tenho bola de cristal, né? Que então segue o mesmo critério, Não né? tem Não tem como bola de saber. É cristal. porque os números, inclusive, eles não atualizam os números para o público mês a mês. Eles emitem um vez boletim, mas o número de processos que estão lá, eles dão por trimestre. E enquanto não vai começar o outro trimestre, eles não liberam do trimestre anterior. Então a gente pega aí pelo menos 2, 3 meses de atraso na informação que eles têm lá, que eles Hum. publicam. Então não dá para saber realmente como vai ser no próximo mês, né? Todo mundo pergunta isso nas minhas lives. E aí, como é que vai estar no próximo mês? Gente, eu não tenho. Se eu tivesse como adivinhar as coisas, eu não estaria nem trabalhando aqui, né? Ah, legal. Fizemos uma caixa de perguntas, tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Pergunta interessante. Tem algum projeto em andamento do governo para aumentar o número de vistos de trabalhos a curto prazo? Olha, eu não espero que nada disso vá acontecer, tá? Sinceramente, mesmo que haja algum projeto de lei, eu não acredito que isso vai acontecer no país hoje, né? O país hoje está meio que menos pró-imigrante do que já foi antes. Então, eu não acho que vai ter nada assim. Vai ter projetos, sim. Vai ter muitos projetos para a área de agricultura, para a área de trabalhadores temporários, mas eu fico assim pensando, esses projetos, ao mesmo tempo que pode ser que algum deputado, senador introduza um projeto de lei para isso aí, mas e para todo mundo votar a favor e depois o presidente assinar e aí o SAS implementar? Essa que é a dificuldade. A pessoa que entrou na USAS agora, como diretor da USAS, é extremamente contra o OPT, que é aquele estágio do estudante, o Uhum. STEM OPT, que é o estágio adicional para quem é daquela área STEM, né, de tecnologia, ciência e tal, e também contra o H1B. Então, se é contra esses programas, imagine como vai ser para aumentar o número de vistos emitidos e tal. Isso aí tem que passar realmente pelo Congresso, porque o número de vistos, a última vez que o Congresso fez essa revisão foi nos anos 90. Se eu não me engano, Uhum. foi em 1990, inclusive. Existe uma possibilidade de criar um visto exclusivo para enfermeiros, sabendo que a demanda de enfermeiros é muito maior do que as outras profissões, ou isso nunca foi cogitado ou não faz nem sentido?
Não, isso é cogitado aqui e ali, não só enfermeiros também, como pessoal de tecnologia na parte de AI, pessoal na parte de fisioterapia, a parte também de áreas de médicos. Então, todas essas áreas de saúde, geralmente essas partes da área de saúde, estão em deficiência no país. Tem menos profissionais do que deveria ter, de acordo com os próprios órgãos reguladores. Só que há uma falta de conexão entre os órgãos reguladores, de enfermeiras, fisioterapeutas, essas profissões, e o governo federal atual aqui. Legal. Então, uma pergunta da Érica aqui, se a Priority Date já chegou, porém o I-140 não foi aprovado, como proceder? Se a Project se a Project já chegou, mas não foi aprovado 140, eu diria que É, para, como proceder? Aguarda, né? Porque eu diria para transformar o 140 em Premium Processing, e aí você vai saber em 15 dias se foi aprovado. é em 15 dias, É, justamente. Vamos aqui para a próxima pergunta. É para todos mesmo sem experiência na área? O EB3 ele não exige a experiência, né? Já o EB1, o EB2 aí já são 5 anos, né? o EB2, você não precisa ter experiência se for pelo mestrado, se tiver um mestrado, né? E quando eu falo mestrado, não é esse MBA do Brasil, não, tá, gente? É mestrado mesmo, é mestrado Master of Science, né? Mestrado científico, né? Acadêmico, né? Então, se tiver um mestrado e nenhuma experiência, já qualifica para o EB2. O EB3 tem que ter pelo menos um bacharelado, se for fazer o profissional. Agora, para enfermeiros, geralmente a gente vai ter que trabalhar com um bacharelado, que inclusive o bacharelado nem é reconhecido, geralmente às vezes aqui nos Estados Unidos, para efeito de ser uma Special Occupation, que é o critério do H1B, a não ser alguns tipos de enfermeiros, né? Tem algumas condições de enfermeiros que efetivamente são para o H1B, mas realmente não é para todos. Agora, para o O1, inclusive, que eu falei antes, aí tem que ser realmente, tem que ter publicação, tem que ter material em periódicos, essas coisas assim, tem que ter matérias em revistas, tudo isso aí para qualificar os critérios do O1A. Legal. Ah, está mais difícil a liberação do visto com as novas políticas do governo atual? Olha, eu não acho que isso está impactando especificamente essa categoria de profissionais que a gente está trabalhando aqui agora, a gente está falando aqui agora, tá? Mas, de forma geral, o país se tornou um pouco menos immigrant friendly, né? Então não é muito amigável aos imigrantes, não está bem-vindo os imigrantes como era antes. Mas, de qualquer forma, estão vindo ainda, tem oportunidades aqui ainda. O país é maravilhoso, o país não vai ficar, não vai deixar de ser o que é, apenas momentaneamente a gente está passando por essa situação. Mas isso aí não vai ficar para sempre, né? As coisas vão mudar, até talvez esse próprio governo mude, porque vai se ver que não dá para ir adiante como está sendo feitas as coisas. Mas não tem realmente impactado efetivamente o campo da enfermagem, da fisioterapia, em termos de prejudicar pessoas que querem vir para cá. Tem uma pergunta aqui da Grace. Grace foi nossa cliente. Um abraço, Grace. Enfermeiro com licença, já com a licença é mais fácil a aprovação do EB2? Sim, é mais fácil porque um dos critérios do EB2, se for estiver perguntando sobre o EB2 NW, por exemplo, é você ter alguma licença profissional já nos Estados Unidos. É um dos critérios para mostrar que está bem posicionado para avançar o projeto proposto. Então, ter a licença é um caso bem mais forte, até porque muitas vezes também a imigração tem visto, especialmente brasileiros, né, que fazem o EB2 NW e depois que eles ganham, ela confirmou que é o NW. Então, o EB2 NW, e depois que eles ganham o Green Card, nada daquele projeto ali, nem tentam começar o projeto. Vão trabalhar de outras coisas, Uber, Instacart, aí entregando compras, entregando coisas. Nada que seja ruim fazer essas coisas também. Mas não foi isso que falou que ia fazer, né? Falou O que ia fazer o objetivo não projeto, foi, né? O governo estava esperando que a pessoa viesse trabalhar ali trabalhar e na sua área, né? Por isso que foi trabalhar na dado área, aquele visto. justamente, já tem necessidade. Então, se você já tem a licença, Grace, então se houver alguma dúvida do agente de imigração que você vai continuar trabalhando na sua área, com a licença, essa dúvida vai ser bem menor, se é que vai existir, né? Porque por que você vai para outra área se já tem licença naquela área que você tanto ama? E você sabe que
Não quero puxar saco dos enfermeiros, não, tá? Mas essa não é uma área que você entra por seus brios profissionais, você entra por amor, né? Você tem que gostar mesmo. Principalmente para quem forma no Brasil, né? Porque lá a profissão No totalmente Brasil é amor e desvalorizada. dedicação e sofrimento né? Isso Realmente é até verdade. responde Minha a, mãe foi enfermeira a vida toda, eu sei as histórias, né? isso até responde a pergunta da Érica, que foi uma pergunta anterior, que o ideal é já ir com o diploma validado? Sim, Érica, Sim. principalmente se for com o EB3, né? O EB3 só entra com o diploma validado. Se já tiver o diploma validado e já com a licença em mãos, como foi respondido aqui, fica mais fácil o processo do EB2NW. Ah, vale a pena guardar? Qual predictions EB3 para esse ano fiscal? Desde já grata. Eu imagino que não vai. A fila pode ficar um pouco menor para o EB3, mas não acredito que vai ficar tipo Current, ou a fila de 2, 3 meses. Deve ficar aí entre 1 e 2 anos, variando aí, entendeu? Mas eu espero que não. Eu espero que esteja errado e fique a fila menor possível. O que eu espero e o que eu acho que vai acontecer são coisas diferentes, né? Outra pergunta aqui. EB3, Priority Date de outubro de 2023. Quero mudar para o EB2. Consigo recuperar a Priority Date? Sponsor não liberou a I-797. Bom, o que essa pessoa está perguntando aí é o seguinte: ela tem o I-140 já aprovado, tá? Mas o sponsor não quer liberar a carta de aprovação, que vai para o empregador. Mas você pode conseguir uma duplicata dessa carta, ou uma cópia, fazendo um FOIA na imigração, e eles dão uma cópia para você. Por que isso é importante? Porque se você estava com o EB3, já está aprovado o I-140, que é a fase 2, você automaticamente garantiu aquela data de prioridade para um outro processo. Você pode reter data de prioridade, né? Então, é muito importante ter já aprovado o I-140. Agora, se o que ela está falando aí é que o sponsor não liberou o 797 em termos de não entrou com o 140, nesse caso não vai recuperar a data de prioridade e vai perder. Agora, se foi aprovado já o 140, aquela aprovação, mesmo que depois ele tire o processo e a oferta de trabalho e peça para baixa no processo, mesmo assim você tem ainda como reter data de prioridade para qualquer outro EB que você faça, com outro empregador, outra profissão, o que for. E uma mudança, por exemplo, dessa que ela falou, do EB3, já está com o I-140 aprovado e ela vai fazer o EB2. É uma nova aplicação do I-140 ou existe uma transição ali, algum documento que muda? É uma nova aplicação de 140, mas você pode pedir na Aproveita aplicação o para reter Priority a data de Date. prioridade do outro processo. Legal. Ah, acha que esse ano o Visa Bullet anda só até esse date for filing de 1º de julho de 2023 ou anda mais? Eu acho que anda mais. O que eu não sei é quanto tempo quantos meses eles vão levar usando o Dates for Filing, tá? No ano passado, já no outro governo, tivemos alguns meses que foram Dates for Filing, depois eles viam muita gente aplicando, aí voltava a ser Final Action Date e tal. O que, na verdade, eu acho uma idiotice do governo fazer isso, tá? Tanto no governo anterior como nesse, não deveria existir esse Date for Filing e Final Action Dates. Devia existir o seguinte: você está aqui no país, tudo bem, você pode entrar com a status, mas seu ingresso vai ser emitido quando chamar seu lugar na fila. Mas por que não deixar aquela pessoa entrar com a status? Qual é o prejuízo que tem para o país isso? Só tem lucro para o país. Porque vai ser pessoas que vão estar entrando com um documento para trabalhar, vão poder produzir, pagar imposto. Então ninguém perde com isso. Mas por que o povo lá de Washington não ouve as pessoas, né? É. Ah, quanto tempo geralmente demora entre aplicação e aprovação do EB2NW? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Geralmente está levando aí 1 ano e meio, 2 anos em média para aprovar, mas se tiver pressa, realmente pode entrar com o Premium Processing. Eu, no passado, não costumava aconselhar o Premium Processing, porque tinha um índice de emissão de erro de muito maior do que no tinha o Premium Processing.
Mas hoje está meio que equilibrado, certo? Então, a B2 já vem o RFA de qualquer forma. Então, um ou outro consegue passar sem RFA. Então, de qualquer forma, vale a pena, às vezes, fazer o plano process. Pelo menos você sabe logo se aprovou ou não aprovou de vez, né? O valor do Perm Process ainda está 2.500 por processo? Ou teve... 2.805. Ah, já aumentou. É. O que é Priority Date? Priority date é o seu lugar na fila, é o seu ticket, é a sua senha. É o númerozinho que você pega na fila do pão ou na fila da carne, para o cara lá chamar você no açougue. Aqui é o dia para você entrar com ajuste de status ou para começar o processo consular. E o o Final Action Date é o dia final que pode receber o green card. Então, quem não tiver sendo chamado naquela data ainda, não pode receber o green card, mesmo que o caso esteja pendente já sendo processado. Então, essa é a sua data de prioridade, Priority Date. Ahn, Vou responder o da Sara aqui. Conversei com ela mais cedo. Caso a pessoa resolva fazer a aplicação do EB2NW, qual etapa mais delicada ou com maior risco de erro? É justamente a preparação do processo e a entrada do I-140. O I-140 tem que estar realmente muito bem feito. Tem muita gente aí vendendo aí coisa aí na internet e tem muitos consultores aí também fazendo, mas realmente está mais difícil hoje em dia provar o ABW. Se você tiver como fazer através de uma empresa que ofereça o seu trabalho, é muito mais fácil conseguir do que pela ABW. Mas se não tiver jeito, tem que ser pelo INW mesmo, pelo menos faça um caso forte. Você deve ter coisas fora da curva. Não só ser um bom profissional, ser também um bom profissional com extras, né? Com publicações, livros, essas coisas assim. Tem que ter coisa para publicar, tem prêmios de reconhecimento, tem que ter muita coisa interessante, quase como fazer um EB1 ou um O1A, no caso, mas aplicando o EB2W. Então, realmente tem que ter mais coisa do que o normal. Legal. Uma vez que uma nova carga de Green Card será liberada dia 1º, por que a USCIS não avançou no EB3? Porque nessa categoria devia ter muito mais números lá ainda na espera do que o que vai liberar agora. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, bem assim, nada a ver com os números reais, só para a gente entender. Vamos dizer que eles têm lá 50 mil vistos pendentes para serem aprovados no Visa Boletim. E agora liberou mais 40 mil. Ainda não é suficiente para ficar current ou para avançar. Continua com uma demanda muito maior do que a disponibilidade de vistos. Então, por isso que não andou tanto. Então, a pergunta do Draco aqui, boa noite. Se eu tiver somente o diploma de enfermagem, posso fazer o procedimento para ir? Draco, assim, primeiro você precisa validar o seu diploma, ter a sua licença de enfermagem, depois pensar na parte migratória. Caso você opte pelo sponsor, entra em contato com o empregador, fazer entrevista, ele vai entrar com o seu processo. Caso você opte de ir com visto por conta própria e entrar em contato com a Gondim Law, o Dr. Marcelo, fazer uma consulta, ele vai te orientar qual que é o visto ali, te atende e vai montar um planejamento para você. Tá? Não é só o fato de ter o diploma de enfermagem, né? Se tem um processo antes que tem que ser feito. Eu tenho uma Ah, pergunta para você, já. sim, Eu tenho uma pergunta para você. pode perguntar. Você tem você conhece alguns empregadores nos Estados Unidos que normalmente fariam esses processos para ser sponsor de enfermeiros brasileiros que querem vir trabalhar aqui nos Estados Unidos? Sim, hoje a gente tem parceria com alguns empregadores que quando o enfermeiro ele conclui o processo, ele passa no NCLEX, já está com o inglês pronto para fazer uma entrevista, a gente encaminha para esses empregadores e os empregadores eles entram no processo de entrevistas, né? Então, ver se o enfermeiro está qualificado, se tem o tempo de experiência que exige, se o inglês está bom, e aí dando tudo certo, ele oferece o contrato de trabalho, aceitando só assinar e iniciar o processo migratório. A gente tem Mas se sim. tiver com o inglês The Books on the Table, aí não vai para lugar nenhum, né? Não consegue nem passar na entrevista, né? Inclusive, é uma coisa que, quando a gente conversou com eles, eles falam assim: vocês precisam a pessoa ter a proficiência de inglês para poder fazer a entrevista? Ele, não, Jean, quando a pessoa abrir a boca, eu já sei o nível de inglês dela. Então, a pessoa passou no NCLEX, pode fazer entrevista, mas se tiver com inglês the book on the table, não vai desenrolar nada e vai falar assim, ó, tchau, vai estudar inglês e depois entra em contato
para poder a gente, né, tentar seguir com a entrevista. Até Então, porque no processo do Green Card, inclusive, o Healthcare Worker Certificate, que é não confundir com o CNGF, CGFNS. Aham. não confundir com isso aí, o FCPT, é uma verificação que a migração faz, que um dos elementos é a proficiência no inglês. É, o próprio CGFNS emite, né, esse certificado. Então, precisa do NCLEX e da proficiência de inglês. É o TOEFL, Então, né? justamente. Hoje aceita mais, o IELTS, o TOEFL, o AT, PT, aceita são 7 testes. Mas se o enfermeiro está com o inglês meia boca, que vai demorar mais tempo para poder passar, o sponsor não vai arriscar de assinar o contrato, confiando que durante o processo migratório a pessoa vai passar no inglês. Porque se for aprovado e chegar no dia da entrevista e não tiver o certificado, né, o Visa Screen, na verdade, ele não faz entrevista, né? Então, para você realmente, para a onça beber água, realmente tem que estar com o inglês bom, tem que começar a É, trabalhar no inglês. Ao mesmo tempo que trabalha no seu mestrado aí, ou que você vai fazer de revalidação e tal, também procura estudar inglês, procura fazer um inglês bem legal, uma escola boa, e gente procurar assistir conteúdo online e tal, em inglês. Hoje em dia tem várias formas de aprender inglês bem, entendeu? E procurar realmente, porque senão dificulta pra gente também aqui, né? Dificulta pra vocês e pra gente. é. O inglês é fundamental. Tem gente com inglês avançado, sai do Brasil, chega aqui e passa dificuldade. Vai começar a trabalhar, não entende o que o paciente fala, e desespera. Então Tem que tem acostumar a que. ouvir primeiro, né? Antes de acostumar a falar, tem que acostumar a ouvir. Justamente. É. Justamente. Outra pergunta. O EB3 só andou 4 meses no último fiscal year. Acha que nesse novo fiscal year manterá essa média? Eu acredito que nesse vai estar um pouco mais rápido, mas é difícil saber, né? Lembre-se que o EB3, essa categoria sofre muito também com o Other Workers, né? Que embora eles recebam 10 mil vistos por ano, a procura é muito grande do Other Workers. Aquelas empresas que ficam vendendo aí cargo para trabalhar no McDonald's, no Taco Bell, empacotando peru, galinha, essas coisas. Essas empresas estão usando bastante esse número de EB3. Então, muita Hum. procura, né? O unskilled e o skilled ele tá em a mesma quantidade de Eles vistos? É o compartilham mesmo os bolo? 40 mil, mas 10 mil são separados para o unskilled. Hum. Agora, seria interessante que realmente a pessoa tratasse com o EB3 não como uma forma de ir para os Estados Unidos imediatamente, né, ou rapidamente, né? É um plano para você levar para o futuro, pensar em 3 anos e meio. Gente, nesse tempo dá para você levar inglês bem além do The Book on the Table. Dá tranquilamente, é um plano de vida, entendeu? Uma hora, você não foi para a faculdade, não gastaram 5 anos na faculdade, pronto, é menos tempo que gastou com a faculdade. Eu sei que já está de saco cheio de estudar, mas depois vocês também vão colher, porque ganha muito bem aqui, né? Obrigado, pois este processo não vou querer para agora, mas sim para 2 ou 4 anos. Vai demorar, mas quero que todo o processo do direitinho já está. Beleza, só um comentário. Vamos lá. Verdade ou mito que a Final Action só avançará no ano fiscal até a date for filing? Não sei. Como eu não tenho confirmação disso oficial, eu vou dizer que é mito, né? Outra pergunta, você acha que as Filipinas andando muito pega mais visto que o resto do mundo? Porque eles não usam apenas a cota limitada por país. Bom, os filipinos, eles estão na fila, inclusive aqui, eu estou vendo o Visa Bulletin aqui, eles estão praticamente iguais aos outros países, né? Embora eles tenham muito, eles sofrem bastante com os processos de família, mas com os processos de trabalho, nem tanto. Está igual aos outros aqui. Tá idêntico, na verdade, a tabela aqui para o EB1, EB2, EB3 e Other Workers, está normal. Essa pergunta aqui acho que já foi feita. Sou EB3, a prior date de outubro de 2023. Ouvi dizer que esse ano fiscal só vai movimentar até 1º de julho de 2023. Acho que não.
Já está em 1º de julho de 2023, né? Mas eu acho que vai avançar um pouco mais. Tá. O que tem mais chance de fazer uma pós boa na área de TI ou tentar trabalhar ou aplicar o B2 direto? Olha, pós-graduação não é muito assim, uma coisa que eles reconhecem bem nos Estados Unidos. Eles gostam mais de mestrado. No Brasil, mestrado é só para quem quer fazer parte acadêmica, docente e tal, e pô, faz a pós-graduação mesmo, tem um valor muito bom no mercado. Mas aqui não, aqui eles olham mais o mestrado realmente. Como que funciona essa questão de retenção do Priority Date antiga? Pode me explicar melhor como o Consulado do Rio de Janeiro lida com esse tipo de caso? Bom, o consulado nem vai ter que lidar com isso, porque no próprio novo 140, quando você entrar, eles vão ver que a data de prioridade é aquele dia ali, mas você vai dizer, olha, já tem uma outra data de prioridade que a gente teve no outro processo, por favor, aplique nesse processo. E quando vier aprovado esse formulário 140, já deve vir aprovado com a data de prioridade do primeiro processo. Essa é a retenção do seu lugar na fila, sua priority date. O procedimento é igual para o Canadá? Não, Draco, mas processo migratório é totalmente diferente, validação também. A gente não tem É. conhecimento do Canadá, não. A Eva está falando que o EB3 está em abril de 2023. O EB3 está em 1º de julho de 2023 para entrar com ajuste de status. E se contar a data final para receber o Green Card, está em 1º de abril de 2023. Então, depende da tabela que eu estou olhando. Você está olhando a data final, que é a data para você receber realmente o Green Card. Somente quem tem o I-140 protocolado em 1º de abril de 2023 para trás. Se for depois disso, já não pode. Mas, para entrar com ajuste de status, você tem que ter protocolado 140, ou label certificado, antes de 1º de julho de 2023. Ou, se for EB2, 15 de julho de 2024. A Josi colocou aqui, date for file está 1º de julho, final action está 1º de abril de 23. Beleza. Tem outra pergunta aqui. Boa noite. Tenho visto nas mídias informações que o Trump encaminhou ofício ao USCIS para que procurem provar petição para profissionais bem qualificados. Alguma observação quanto a isso? Eu ouvi falar também isso aí, né? Mas eu vamos esperar para ver, né? A gente já Esperar viu que seja oficializar, né? profissional. Deixa eu ver. Tá. Isso aqui já respondeu. Como que funciona a comunicação de retenção da Prioridade antiga? Tá, beleza. Stephanie, quanto tempo em média está levando para aprovar o Green Card após o Visa Bullet está current há mais de 6 meses? EB3 unskilled. Bom, aí é que tá. Quando está current, no caso, se estiver fazendo ajuste de status aqui, deve ser bem rápido, deve ser aí questão de alguns meses. Se estiver aplicando por fora com o processo consular, é diferente, porque aí, além do Visa Boletim estar sendo chamado, tem também a fila do consulado para chamar as pessoas que estão com DQ, né? Legal. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Aqui já as perguntas da caixinha já acabou. Se tiver mais alguma pergunta aí, aproveita. Fale agora o cálice para sempre. Bom, acho que é isso. Aqui para ajuste de estado será adotado o Date for Filing. Para aprovação do I-485 e emissão do Green Card, precisa chegar na data do Final Action Dates. Para esse mês de outubro, que é o primeiro mês do ano fiscal 2026, vai ser assim. Não sabemos se no próximo mês, que é novembro, vai estar assim ainda, né? A Rose colocou que é B3 Unskilled com DQ, DP? DQ é DQ, está errado. DQ DQ? é Tá. documento complete, documentarily complete. Então, foi aprovado, o dela está com 2021. Isso aí pode levar um tempo ainda, né? Legal. O dela, ela falou que data mesmo, dezembro de 2021. Dezembro de 2021. Chamando aqui justamente dezembro de 2021 para a data de ajuste de status, mas para a data final
estão ainda em 15 de julho de 2021. Tá. A Josi colocou aqui, então podemos continuar pensando em média de 2 a 2 anos e meio para chegar à Priority Date no EB3? Se for o skill, até mais do que isso pode ser, né? Se for No o caso skill. dela é o Skilled. É, o skill não, o skill pode ser isso aí mesmo. Legal. Aí a Rose colocou, não sei olhar o Visa Bulletin. Se É você confuso. olhar hoje no nosso canal, lá no YouTube, tem vários vídeos que eu falo sobre isso aí, eu vou sempre falando, explicando e tal. Tem inclusive um vídeo bem antigo que eu fiz, explicando, acho que é de 2018 esse vídeo, explicando como você lê o Visa Bulletin. Legal. Rose, ó, segue aí o pessoal lá no YouTube, no Instagram também, que vai ter como... Ah, já assistiu. Ainda tá com dúvida ainda. Bom, Confuso é, mesmo, o negócio é estranho mesmo. Ou às vezes eu não expliquei bem, né? Mas eu tento explicar, né? Você tem que ver a data que o seu processo tem como priority date. E quando aquela coluna estiver chamando a sua data, você pode, às vezes, entrar com ajuste de status, se for a data para entrar com ajuste de status, ou pode receber o green card. A versão está autorizada a dar o green card, não quer dizer que vai receber, quer dizer que está autorizada a dar o green card já, porque o seu lugar na frente está sendo chamado. Pense na fila do banco, ou do DMV, né? Você está lá com o número lá, está chamando lá, e você vai no DMV e está lá, 77D. Beleza, aí você vai ver a coluna D, aí tá chamando 55, 56, 57. Enquanto não chamar 77, você pode ser atendido. é, legal. Muito top. Obrigado pelo conteúdo, estamos ansiosos. Processo migratório realmente é complicado. Bom, pessoal, então acho que não tem mais nenhuma pergunta. Doutor Marcelo, obrigado aí novamente pela disponibilidade, pelo seu tempo, pelas informações. Vamos tentar Sempre à fazer com mais disposição. frequência. Sempre o pessoal tem essas dúvidas, e aí eu falei assim: vamos. Como teve a virada do ano fiscal, muita gente com dúvidas, e falei: deixa eu organizar um dia para a gente conversar. Deu certo hoje. Quem entrou depois da live ter começado, ela vai ficar gravada, tá? Então eu vou colocar aqui também. Quem quiser saber mais sobre o processo migratório, quiser uma consulta com o Dr. Marcelo, pode seguir ele, entrar em contato com eles aí, pessoal. Quem precisar de validar o diploma, precisar do processo de validação, precisar de uma mentoria, o suporte, entre em contato com a BNA e agende uma reunião com a nossa equipe aí, tá bom? Valeu, Dr. Marcelo, obrigado aí. Valeu, Jean. Um abraço, tudo bom Valeu, para vocês e para todo mundo que participou da live aqui. valeu. Vai ficar salvo assim. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, gente.